E o presidente do Avante no estado do Piauí, Michel Saldanha, falou hoje para explicar aquela declaração de ontem de doutor Pessoa. Aqui no Jornal do Piauí, o doutor Pessoa falou com o Elivaldo Barbosa, disse que a escolha do candidato a vice dele, do candidato ou da candidata, vai ser mediante um processo democrático. Ele disse que gostaria que o nome tivesse sido indicado, mas agora vai ser uma lista tríplice. Vêm os nomes para a avaliação do prefeito. O Avante é o partido que tem aí uma posição de indicar o pré-candidato a vice de doutor Pessoa. Tem se colocado nesse lugar. E o presidente da sigla conversou com o Elivaldo Barbosa a respeito dessa tal lista tríplice que será escolhida por doutor Pessoa. Para que fosse feita uma situação de maneira democrática, para que não houvesse nenhum tipo de cenário onde o presidente, de maneira individual, indicasse um nome, nós resolvemos abrir para o partido, para todos os filiados, a oportunidade de manifestação. Então, na nossa última reunião, todos aqueles que desejaram, que mostraram interesse de colocar o nome à disposição para ir para esta luta muito difícil nessas eleições, juntamente com o nosso prefeito, doutor Pessoa, foram prontamente atendidos. Então, nesta reunião, 4 nomes se manifestaram. É o nome da doutora Dalva, que permanece nessa perspectiva. Apareceram mais outros candidatos, pré-candidatos, como o Jonas Vieira, o Orlando Silva e ex-vereador, ex-secretário Ricardo Bandeira. Então, que foi representado pelo seu filho, tendo em vista que, com a solicitação do prefeito para a apresentação de nomes, ele estava viajando e não pôde participar, mas colocou seu filho como sendo seu representante para que manifestasse essa sua intenção de colocar o nome à disposição. Então, diante deste cenário, nós já apresentamos para o prefeito os nomes do Partido Avante, todos os nomes extremamente qualificados, que, sem dúvida nenhuma, poderão agregar muito para o nosso prefeito, doutor Pessoa, nessa sua caminhada, e estamos aguardando essa definição dele. Acredito que nas próximas horas ele tenha uma definição. Elivaldo Barbosa, está aí. Falava-se muito, a Sávia mesmo trouxe informação, nós inclusive estamos fazendo contato daqui a pouco com a Sávia para ela falar mais a respeito desse assunto, porque ontem se falou bastante no nome de Ricardo Bandeira. É verdade. Um candidato a vice aí nessa chapa com o doutor Pessoa. E agora a lista tríplice, a forma como você viu aí na fala do presidente do Avante nesse momento. Elivaldo Barbosa, uma informação que também chega para nós através da Sávia Barreto de Brasília, dá conta até de encontros para discutir essa viabilidade ou não do nome de Ricardo Bandeira na chapa de doutor Pessoa. Olha, Joelson, por isso que o presidente Michel Saldanha, ele tem o interesse de acelerar esse anúncio, porque ele disse que se não passa do ponto. Abre espaço, abre brecha para que forças ocultas interfiram nessa decisão e possam comprometer a unidade do Avante. E olha, essas forças ocultas não são tão ocultas assim. A Sávia Barreto teve acesso a um registro importante de um encontro ocorrido na manhã desta sexta-feira de um segmento do Avante que está resistindo à indicação de quem não foi indicado ainda, no caso, Ricardo Bandeira, não é? Já está se preparando para uma não indicação, para antecipando a indicação de Ricardo Bandeira. Antecipando exatamente uma possível indicação. Tudo indica que Ricardo Bandeira será o nome indicado. Está liberado da eleição, não é candidato a vereador, enfim, o perfil favorece a indicação de Ricardo Bandeira. Então, contra essa indicação, que ainda não foi feita, já surge aí algumas manifestações internas, conforme apurou a Sávia Barreto, e ela tem, inclusive, uma prova material tá aqui, dessa apuração, né, João? Foto enviada para nós aqui Olha aí. Pela Sávia Barreto, mostrando esse encontro, né? O encontro dessas lideranças, Elivaldo Barbosa, que já... Aí eu acho que é um Elivaldo Barbosa, um churrasquinho aí. Um churrasquinho aí num restaurante, né? Porco. Eu vejo ali pode ser um espetinho ali, um franguinho, um caldinho de feijão. Bom, tá bom aí, não tá ruim não, viu, Jorge? Tá ruim não, Elivaldo Barbosa. Para quem quer sextar aí, tá convidativo, né? Bom, mas o fato é que ao redor da mesa aí, bacana, tem aí integrantes, lideranças do Avante. A Sávia apurou, teve acesso a essa informação. Vamos aguardar, inclusive, ela participar nesta edição do Jornal do Piauí para dar mais detalhes desse encontro. O que ela nos passou foi que é um encontro de lideranças do Avante que estão sendo
contrárias à indicação do ex-vereador Ricardo Bandeira como vice de Dr. Pessoa. Eu imagino que essa preocupação deste segmento do Avante, Joelson, seja em razão de Ricardo Bandeira ser pai de Sérgio Bandeira, que é pré-candidato a vereador no Avante, e essa indicação possa, de alguma maneira, favorecer o pré-candidato Sérgio Bandeira em relação aos demais integrantes da chapa. Porque você sabe, Joelson, que numa eleição proporcional, a disputa maior não é nem entre partidos, é dentro dos partidos. Dentro dos partidos. Por quê? A disputa, o que caberia, ou o que está projetado para caber ao Avante, uma ou duas vagas na Câmara Municipal. Há quem diga, e quem faça a previsão, com toda a legitimidade, porque eles têm mais conhecimento lá de informação, de quem tem voto e quem não tem, é de chegar até 3. Mas eles trabalham com muita convicção de eleição de 2 vereadores. Olha, se são 2 vereadores, tem 30 nomes, a concorrência é dentro do partido. Então ele percebe, olha, isso aqui é filho do candidato a vice. Então ele já tem uma fatia considerável de influência no eleitorado e sendo filho do candidato a vice, ele poderá ter mais vantagens ainda no curso da campanha. Então isso pode deixar a disputa interna um pouco desequilibrada. Eu imagino que seja a motivação, o pé atrás dessa resistência. Vamos fazer o seguinte, contato com Sávia Barreto, direto de Brasília. Sávia, a gente mostrou agora há pouco a foto desse encontro, as polêmicas aí em torno do nome de Ricardo Bandeira, o que de fato pode se ler a partir daquela imagem, desse movimento dentro do Avante. Joelson, boa tarde para você, para o Elivaldo, para a nossa audiência. Olha, falando em ler, eu vou ler aqui a mensagem de um dos participantes dessa reunião. E ele foi muito claro sobre o motivo de tentarem barrar o nome do ex-vereador Ricardo Bandeira. Ele disse o seguinte: estamos barrando, pois vimos que a indicação do Ricardo Bandeira aumenta muito a chance do Sérgio Bandeira em se eleger. Todos estão se segurando pelo grande cidadão James Guerra, que seria o nome aí mais cotado dentro da chapa do Avante. Então, essa análise do Elivaldo sobre a disputa interna é exatamente isso. É como se houvesse um desequilíbrio de forças com o Ricardo Bandeira como vice. Só que tem uma consequência, que é uma análise que a gente faz também da própria personalidade do prefeito Dr. Pessoa. Ele não gosta de ser pressionado, então essa pressão pode ter sim um efeito oposto. E tem um outro ponto também. Ricardo Bandeira foi um firminista, foi um nome importante nas gestões do ex-prefeito Firmino Filho, nome próximo, também como vereador. Então, termina que para o grupo do Dr. Pessoa, ter um feminista também do seu lado, um feminista histórico, é importante. Então, é um ponto que conta a favor de Ricardo Bandeira. Agora, essa pressão do Avante, ela não pode ser ignorada, tem que ser levada em consideração, porque se tiver debandada, não tem chapa. E aí, ao invés de eleger 1 ou 2 ou até 3, mas nenhum. Aí sabe, o pré-candidato James Guerra, que trabalha tanto, ele está sem dormir para garantir esse bloco coeso. Eu imagino como é que ele já está se sentindo com essa possibilidade de debandada, né? Olha, mas agora eu vou fazer na verdade, não seria interessante para James Guerra entrar numa candidatura eventual de vice de Dr. Pessoa, na medida em que ele é um nome que puxaria votos, estaria dentro de uma chapa competitiva e eventualmente ter ele mesmo, o próprio nome eleito aí para a Câmara de Vereadores, colocar o nome como candidato a vice dentro de um cenário de incertezas onde 2 nomes estão na disputa muito mais forte, que é Silvio Mendes e Fábio Novo, e ainda por cima para ter uma expectativa de poder em caso de eleição. Aí a pergunta que eu faço, em resumo, agrada a James Guerra a possibilidade de sair de uma candidatura a vereador para buscar uma candidatura a vice-prefeito, sabe? Olha, ele já foi convidado e já disse o não, justamente porque o James Guerra, ele já disputou outras eleições, sempre é bem votado, mas essa questão de chapa de partido, ela é um dos fatores para você, de fato, assumir o mandato ou não. Então, mesmo tendo votação de vereador, ele não conseguiu ainda estar no mandato. E agora, quando ele chegou mais perto, tem toda a estrutura da prefeitura, ele foi superintendente, mas agora essa confusão no Avante termina colocando isso em risco, né? Então, no cálculo entre ser vereador, realizar esse projeto político que há algum tempo ele vem tentando, ou ir para a chapa do prefeito Dr. Pessoa como vice, ele acredita que soma mais e ajuda mais sendo um puxador dentro da chapa do Avante e tem mais perspectivas de chegar, de fato, à Câmara de Teresina. Olha, Joelson, precisamente como a Sávia adiantou, o delegado James Guerra, ele já foi candidato 2 vezes a vereador. Uma vez pelo MDB, outra vez pelo PSB, em 2020.
nas duas vezes, ele é muito bem votado. Ele fica entre os 20 mais votados. Aliás, eu até arrisco, ele fica entre os 15 mais votados. Agora, não entra em razão da proporcionalidade. No MDB não conseguiu, porque outros dois na época, se não me engano, ou foi um ou dois, ficaram à frente dele, mas ele teve uma excelente votação. E o PSB, em 2020, não conseguiu fazer o mínimo necessário para a eleição, né? No quociente eleitoral ele ficou abaixo, então não elegeu ninguém. O PSB, mesmo sendo o partido na época do vice-prefeito Robert Rios. Agora, ele não quer correr riscos. E até agora ele fez uma estratégia perfeita. Um partido liderando uma sigla que, teoricamente, tem condições tranquilas de chegar aos 14 mil e poucos votos, 15 mil, que é o mínimo necessário para garantir uma vaga. E até superar bem essa marca. E lá no PS, no Avante, ninguém tem dúvidas que ele será o mais votado. Então ele está agora sem correr risco, com a bola, não é na marca do pênalti não, é na linha do gol e sem goleiro. Então é uma condição extremamente favorável. Lá se busca pela segunda ou sonhar com uma terceira vaga no Avante. Então qualquer atropelo nessa chapa de debandada, de saída, isso pode acontecer até durante a campanha, pode comprometer esse projeto do pré-candidato, já candidato James Guerra.